Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou cofundador e CEO do Honeyt e hoje eu estou numa conversa muito importante com a Natália Bevidas, que é diretora de projetos da CPB Brasil. Antes disso, ela foi PMO e gerente de projetos na Grey por muitos anos, então tem uma experiência de gestão sensacional. E hoje a gente vai falar sobre um aspecto específico da gestão, que é a parte emocional. E a gente está chamando isso aqui, talvez, de um pouco da vulnerabilidade como força do gestor, ou dessa percepção. Então, Natália, super obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu queria que você começasse, se você puder, contando um pouco como é que foi essa transição. Ali você chegou no começo do ano, aquela força, aquele gás, um monte de planos, etc., equipe nova, e aí, de repente, no meio de março, cai essa bomba, e a gente tem que replanejar, refazer tudo, etc. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa transição e os momentos, a sua percepção dos momentos que a empresa, as pessoas e você passou desde então. Legal. Antônio, obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou uma grande admiradora aí do negócio de vocês, então é um prazer para mim estar aqui. Como você disse, entrei na CPB em janeiro, né, de 2020, desse ano. Não deu nem tempo de começar a cansar e a gente entrou em isolamento, né? Então, eu tive pouquíssimo convívio pessoal, né, com as pessoas de lá, basicamente 2 meses e meio, né? A gente está em isolamento desde o dia 17 de março, e eu acho que, assim, nos primeiros 15 dias, assim, as 2 primeiras semanas, elas foram bem esquisitas, né? As pessoas estavam ainda tentando se adaptar, estavam montando o tal do cantinho do trabalho dentro de casa, entendendo se o marido ia trabalhar, se a esposa ia ficar, se o filho ia ficar em casa. Então, as pessoas ainda estavam tentando uma nova rotina, né? Eu mesma achei que, quando falaram, não, vamos entrar em quarentena, eu, tá bom, deixei blusa, deixei agenda, deixei caneta, deixei um monte de coisa na agência, eu falei, não, daqui 15 dias eu tô de volta, né, corta 6 meses e ainda estamos aqui. Mas eu fiquei, assim, impressionada positivamente com o rumo, né, que esse novo modelo aí tomou dentro da agência, porque eu acho que foi meio que um estalo e as pessoas começaram a se organizar de uma forma muito melhor. Então, reunião pelo Zoom, não dá para passar para pegar o cafezinho antes, chegar 15 minutos atrasado, né? Então, as pessoas se programam mais com o tempo, né? Com tanto entrada de reunião quanto término de reunião. Então, eu acho que as coisas acabam fluindo, o tempo acaba sendo organizado de uma forma melhor, até porque você precisa organizar o seu tempo de trabalho e todo o resto que está acontecendo à sua volta dentro da sua casa, né? Então, acho que o começo foi esquisito, mas eu acho que a organização, a união das pessoas fez toda a diferença, assim, o saldo tem sido bem positivo. Nesses quase 6 meses que a gente está isolado, a gente já colocou mais de 12 projetos no ar, e assim, campanhas grandes, projetos grandes, e que a gente não imaginava lá atrás que seria possível, né? Como que a gente vai juntar planejamento e criação e projetos e cronograma, a produção, parece que não encaixa. Só que encaixou, e encaixou muito bem, assim, né? Então, eu acho que tem sido muito, muito positivo. Mas uma coisa que eu tenho percebido também é que eu acho que a gente passou assim, você falou assim, teve aqueles primeiros 15 dias ali do susto, né, das pessoas tentarem procurar como iam trabalhar, aí depois teve um sprint, que e aí tem um monte de coisa que precisa ser modificada, os clientes mudaram os planos, as métricas de tudo se modificaram radicalmente, precisa replanejar um monte de coisa, etc. E aquilo ali foi um sprint, assim, de mais 15 dias de pegar o boi pelo chifre para tentar apontar numa outra direção e tentar fazer. E aí você tem um terceiro momento que eu quase que eu chamaria de sprint continuado, e esse sprint continuado, eu acho que essa expressão é boa porque sprint não dá para continuar.
né? Sprint, por definição, um esforço que você faz curto, Tem seu que tiro acabar, né? curto, né? Que você faz, ele precisa acabar, e ele não acaba. E aí eu tenho percebido, assim, alguns times e algumas equipes conseguiram, de fato, começar a pousar isso, falando, olha, não é sprint, é maratona. Assim, eu não sei quando vai acabar, e mesmo depois que acabar, provavelmente a gente vai continuar trabalhando de forma híbrida ou remota por um período longo, e eu preciso começar a incorporar práticas na minha vida pessoal e na minha vida profissional, e em relação ao time, e em relação à empresa, etc., enquanto outras pessoas ainda estão nesse sprint continuado. Que é, de certa forma, usando ali aliás, só para não poder deixar de mencionar que eu adorei o texto que você fez no Mestre GP sobre a vulnerabilidade na liderança. Nossa, um texto super humano, super bacana, acho que quem não teve contato pode entrar lá, que vale a pena. Mas então, falando disso, que é justamente o reconhecimento de que a gente não é super-homem, né? Que a gente não, nem a Mulher Maravilha, não tem como você sustentar um ritmo de sprint indefinidamente. Então, se você não tiver esse reconhecimento da sua humanidade e da sua vulnerabilidade, do que você está sentindo, do que você precisa fazer em relação ao que você está sentindo, isso começa a ficar muito difícil. Como é que você está vendo isso? Eu sei que esse é um tema que você tem pensado bastante a respeito, até pelo texto dá para ver que você absorveu essa percepção do que está acontecendo. Sim. Eu acredito que, assim, independente do momento que a gente está vivendo, né, porque hoje está ruim para todo mundo, né, fora a nossa grande bolha de privilegiados, está todo mundo vivendo a mesma coisa, né, alguns com uma dificuldade muito maior, mas a gente está no mesmo cenário. Mas fora isso, eu acredito que faz parte do papel de um bom líder a preocupação com o bem-estar do seu liderado, da sua equipe, independente do que esteja acontecendo, né? Porque é um cenário ruim, mas as pessoas ainda continuam com os problemas. Os mais jovens, principalmente, estão começando a morar sozinhos agora. Imagina, aluga o primeiro apartamento, compra o primeiro apartamento, muda 3 meses depois, tá sozinha, não consegue sair com ninguém, não pode ver ninguém, né? A pessoa, o sonho da vida dela sempre foi morar sozinha. A hora que ela vai morar sozinha, ela não pode ver mais ninguém. Então, eu acho que estar aberto a ouvir e se interessar, assim, genuinamente mesmo, pelo que a pessoa que está abaixo de você ou que está do seu lado está passando, é fundamental num momento como esse. Não dá para ignorar, sabe? Só falar, não, tá todo mundo igual, tá todo mundo passando pela mesma coisa. Não tá. A gente está num cenário generalizado, mas não tá todo mundo passando pela mesma coisa, né? Eu tive, por exemplo, a oportunidade de passar 10 dias numa casa do interior. Tem gente que está dentro de um apartamento com 5 pessoas e não pode sair, né? Tem pessoas que estão passando a quarentena na praia, tem casa de praia. Então, assim, a situação é ruim para todo mundo? Mas tem pessoas que têm privilégios e que conseguem lidar um pouco melhor com a situação, né, por ter essas oportunidades. Então, acho válido esse interesse. O pessoal brinca falando que a tempestade é a mesma, mas os barcos são bem diferentes. Eu tenho percebido que algumas pessoas que têm um estilo de gestão mais objetivo e mais, não sei se duro seria a palavra, mas assim, mais assertivo, isso eu não tenho certeza se elas estão performando tão bem quanto outras pessoas que têm um estilo um pouco mais, vamos chamar assim, holístico, e que incorporam mais na maneira como, na sua interação com a sua equipe, etc., essa parte mais humana. Eu tenho impressão, e aí eu queria o seu olhar sobre isso, que essa característica ficou mais importante. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a liderança, que ela é mais centralizadora, ela é mais hierárquica mesmo, né, de chefe, ou eu sou o seu chefe. Muitas vezes esse chefe, ele nem
troca com a equipe, né? Ele não fala no dia a dia, assim, normal, né? De quando as pessoas estão fisicamente juntos. O fato dele dar um oi, parece que ele já está presente ali, né? E a hora que você vai para um mundo de isolamento de home office, o cara é obrigado a abrir um Zoom e falar com a equipe dele, né? Senão ele fica 6 meses sem olhar na cara da pessoa. Então, deve ser difícil mesmo, né? Não é o meu perfil, mas deve ser difícil mesmo, porque você acaba tendo que fazer uma coisa que você não quer fazer, que não é o seu perfil, e aí do outro lado também tem gente esperando, né, isso de você. Também tem gente, nossa, mas eu não falo com o meu chefe há 2 semanas, nossa, mas meu chefe não sabe nem o que eu tô fazendo, a gente só troca e-mail, né? Existe essa necessidade. Eu lembro quando eu entrei, assim, na área de digital, até de eventos, eu comecei numa produtora de eventos. Eu achava maravilhoso quando o meu chefe me chamava para uma reunião, eu me sentia importante, porque eu falava, nossa, eu estou numa reunião com o cliente com o meu chefe, né? E é muito engraçado isso. Na publicidade eu vejo muito. Às vezes eu falo para minha, na outra agência que eu trabalhava, tinha uma equipe com bastante gente, falava, não, ó, hoje entra aí nessa reunião, eu nem vou entrar. Ai, mas eu vou entrar sozinho. Entra sozinho, você tá tocando o projeto, você sabe, né? E não é colocar a pessoa no fogo, é porque eu confio que a pessoa, às vezes, sabe mais do que eu sobre aquele projeto. Então, eu acho que o outro lado espera também um pouco disso, né, dos líderes, e se você não dá, acaba esfriando completamente a relação ali, a proximidade, segurança. Será que meu chefe não está falando comigo por quê? Será que eu vou ser mandada embora? Aí começa, né? A cabeça começa. Será que eu estou fazendo direito? Né? É Pois difícil. é, isso toca num tema que esse perfil, ou essa habilidade, vamos dizer, de empatia e de comunicação, que eu acho que está sendo mais demandada agora, ela é uma coisa que não necessariamente sequer fazia parte nem do perfil de contratação das pessoas, nem da cultura da empresa. E aí começo a me perguntar agora se será que a gente vai ver, será que a cultura das empresas vão sofrer uma mutação ou vai ter uma inserção desse gene do cuidado com as pessoas, do cuidado com a comunicação, inclusive em prol da produtividade, em prol da eficiência mesmo, assim, em prol de Uhum. conseguir continuar gerando, vamos dizer que você tem uma cultura voltada para resultados, em prol de gerar resultados, porque isso é melhor e é mais longevo do que uma coisa mais assertiva, mais dura, mais fria, portanto, que motiva menos, que engaja menos, que motiva menos, e que, em última análise, talvez tenha mais atrito e entregue menos. Sim. Eu acho que primeiro ponto, a gente precisa se sentir acolhido e respeitado no ambiente de trabalho, né? Eu tenho a minha experiência, quando eu recebi a proposta da CPB, essa era a minha maior angústia. Assim, eu falava, meu Deus, mas como será que é lá, né? Eu estava saindo de uma agência que tinha uma cultura super bem estabelecida e maravilhosa, pessoas incríveis, eu estava lá quase 8 anos, e me jogando de cabeça num lugar completamente desconhecido, né, num cargo de liderança, com responsabilidades grandes, né, com pessoas apostando em mim. E aí eu fui fazer uma pesquisa de campo, literalmente. Eu liguei, acho que umas 5 ou 6 pessoas que já tinham trabalhado lá e pessoas que estavam lá. E assim, eu não queria saber se o cliente era legal ou não, se tinha projeto legal ou não, se. Não era isso que eu queria saber. A minha pergunta era: como é na agência? Como você se sente na agência? Como as pessoas te acolhem na agência, né? Eu estava vindo de uma agência que era liderada por uma mulher e com uma proposta de uma agência liderada por 3 homens, que por sinal são maravilhosos. Mas eu estava com medo, né? É uma diferença muito grande. E todas as referências que eu tive foram positivas, né? Não teve uma pessoa que falou, ai, não, eu acho.
Então, assim, falei com umas 6 pessoas e as 6 falaram bem, então temos alguma coisa aí, né? Enfim, aceitei a proposta e por mais que eu esteja lá há 7 meses, eu me sinto em casa, né? Eu sou respeitada, as pessoas se respeitam muito. Eu comento muito eu chamo as meninas que trabalham comigo de minhas meninas, que a gente é um grupo e eu sou meio mãezona, assim. Eu falo muito com ela, a gente fala, gente, mas a CPB não existe, como pode? Porque as pessoas são educadas, as pessoas se conversam e juntam as informações e não tem aponta-dedo, não tem coisa de hierarquia, de eu falo porque eu sou o seu chefe. Então, eu acho que se vem alguém de fora, né, para entrar numa agência com uma cultura diferente do que a pessoa quer, então, assim, como essa cultura da CPB, né, vem uma pessoa muito diferente daquilo, eu acho que ela não se encaixa, ela já é eliminada automaticamente dali, ela percebe que ali não é o lugar dela, né. Então, eu acho que as empresas, eu não sei muito falar por empresas, assim, porque eu passei por poucas na minha carreira, mas eu acho que é uma tendência essa questão da cultura, da diversidade, da igualdade, de dar espaço, de ouvir todo mundo, né? Eu acho que isso é muito importante. E o princípio de tudo, hoje em dia, além do respeito, que é básico, é essa questão da empatia, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você julga menos, né? Você fala, a pessoa está falando ali, às vezes você não concorda, mas você não precisa julgar. E você consegue contribuir mais ouvindo e entendendo o lado da pessoa, sabe? Colocar o seu ponto de vista de forma clara, né? Eu acho que isso faz também com que o outro ali se sinta pertencido, aquele sentimento de pertencimento de estão me ouvindo, estão me deixando falar. Então, eu acho que essa questão da cultura, ela para mim, ela é extremamente importante. Eu não iria para lugar do mundo, assim, nenhum, por dinheiro, se não tivesse uma cultura que compactuasse com esse meu jeito de liderar, sabe? Eu acho isso muito importante. É muito legal. A gente tem falado, eu sempre brinco falando assim que cultura é o que as pessoas fazem quando você não está olhando, né? Assim, é o que ficou mesmo, é como o que elas usam de instrumental para tomar decisão, para priorizar as coisas, etc. E eu acho que isso é muito quando isso é feito de uma maneira robusta, assim, você tem isso desde a forma, isso transparece desde a forma que você faz a descrição de cargo que a pessoa pode se interessar, né? E você já magnetiza para a empresa a pessoa que tem afinidade com os valores que sustentam aquela cultura, né? E agora talvez você tenha essa valorização de pontos específicos da cultura para que a empresa seja sustentável, né, para que as relações possam ser duradouras e ricas, mesmo em um ambiente remoto ou híbrido, e para que os resultados possam ser entregues também. E aí uma pergunta que eu te faço, assim, você vê, a gente falou um pouco sobre isso aqui, mas você vê que características você vê assim como fundamentais para o gestor, vamos dizer, para o gestor do futuro, vamos chamar assim, né, para o cara que vai ter que lidar com esse ambiente, que é um ambiente onde diversidade, igualdade de oportunidades, comunicação não violenta, e ao mesmo tempo tudo isso convive com todo mundo que se conhece super bem de prazos, deadlines, complexidade operacional, etc. Se você tivesse você olhando alguém da sua equipe e querendo preparar essa pessoa para se tornar a sua substituta no futuro, que toques você daria, que pontos você acha que são fundamentais assim para que essa pessoa desenvolva? Eu tenho na minha nova versão 2020, que eu faço resoluções para o ano e procuro seguir, né, e cumprir todas elas.
E no âmbito profissional, tem 3 pontos que eu acho muito importantes. Um deles eu já pratico há muito tempo e os outros 2 ainda estão em construção, tá? O primeiro deles é a transparência. Eu acho que ser transparente com as pessoas que você lidera deixa as pessoas mais seguras, né? Isso reflete no trabalho. Esse negócio de falo, mas não falo, será que eu conto, mas não conto? Será que ela vai ficar brava? Será que não vai? Não tem motivo para ficar bravo, sabe? A pessoa tá lá para aprender e eu tô lá para dar todo o suporte que ela precisa para aprender. Então não é o meu papel se ela errou ficar brava. O meu papel é fazer ela entender que ela errou, reconhecer esse erro, aprender e procurar não errar mais, né? E se errar de novo também, tá tudo bem, porque nós somos humanos e a gente erra. Então, assim, com todas as pessoas que eu liderei, eu acho que transparência é um ponto muito, muito, muito importante. Até para questões pessoais, assim, né? Não inventa que você vai no médico se você quer ficar hoje com a sua avó porque ela não tá passando bem. Tá tudo bem se você quer ficar com a sua avó porque ela não tá passando bem, né? Eu vou entender, eu sou uma pessoa, né? Eu sou um ser humano também. Então, acho que essa questão da transparência, ela vale para tudo, assim. Não precisa inventar história, né? Cada um tem as suas particularidades e tá tudo bem. Então, eu sempre tratei dessa forma. E funciona, assim, né? Tem funcionado. O segundo ponto, que é um ponto que eu tenho trabalhado muito em reuniões, em calls, em status, qualquer coisa que eu tenho que lidar com alguém ou com alguma situação, é a atenção plena. Em janeiro, logo que eu entrei na CPB, nós tivemos, todos os líderes tiveram a oportunidade de fazer um curso maravilhoso de mindfulness, com um profissional incrível, ele chama Eduardo Fará, e que me fez apertar um botãozinho ali e falar, opa, né, eu tô numa reunião, mas eu tô escrevendo e-mail, eu tô conversando com alguém no meu time respondendo WhatsApp, eu não tenho atenção plena. As pessoas não estão confortáveis com isso, né? Tem alguém que passou 3 dias fazendo uma apresentação e enquanto a pessoa apresenta, eu tô respondendo um e-mail que eu posso responder daqui 1 hora. Então, eu tenho me policiado, é muito difícil, para mim é muito difícil, porque eu gosto de fazer 30 coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu me pego assim, comecei a responder um e-mail, popou um WhatsApp, eu olhei, aí eu respondo o WhatsApp, faltou um arquivo, eu vou na pasta, aí eu falo, gente, mas por que eu não terminei de responder esse e-mail primeiro, sabe? A pessoa não vai morrer de esperar 5 minutos. Então, essa é uma das coisas mais difíceis para mim. Mas eu tenho tentado. É uma evolução, eu estou trabalhando para isso, então eu acho que é muito importante. E o terceiro ponto é a vulnerabilidade, né? Eu comecei a me interessar pelo assunto, mais, assim, né, pelo assunto, em um papo que a gente teve durante a quarentena, eram uns papos que o RH proporcionava para as pessoas da agência falarem sobre o que elas quisessem. Eu quero mostrar que agora eu faço pintura. Mostra sua pintura e fala como você chegou até ali. Assuntos diversos. E uma pessoa marcou lá um horário para falar sobre vulnerabilidade. Eu falei, nossa, né? Tema assim para a agência inteira. Comecei a me questionar. Eu estava lendo o livro da Brené Brown, o Coragem para Liderar, e eu falei, vou participar desse workshop, porque eu acho que faz sentido. E aquilo foi tão libertador para mim, porque eu vi a pessoa completamente vulnerável, falando sobre um assunto para 40 pessoas numa sala que ela nem conhece todo mundo, e de uma forma tão leve e tão tranquila, e todo mundo de uma forma tão respeitosa ouvindo o que ela estava falando, sem julgar, sem fazer cara feia, sem fazer piada, que eu falei, gente, isso é maravilhoso, porque... E aí depois, né, começam os comentários e tipo, muito obrigada por você ter feito isso, nossa, obrigada, você mudou o jeito que eu estava pensando, que eu acho que quando o primeiro vai, rola uma chancela de que as pessoas podem fazer a mesma coisa, tipo, gente, carta branca, ó, tá todo mundo aqui no mesmo barco, né, e aquilo eu comecei a me interessar sobre o assunto e eu vi que é uma habilidade, porque é super difícil, que os líderes deveriam trabalhar muito,
porque eles espelham pessoas, né? E a partir do momento que você se coloca numa situação e que você tá tranquilo naquela situação, zero medo do que qualquer pessoa vai pensar ali, porque você está falando o que você pensa, porque você está expressando o que você está sentindo ali naquele momento, e que você sente o respeito e o acolhimento de todo mundo, as pessoas falam, nossa, olha só, eu também posso fazer isso, né? Então eu acho que ter líderes assim, acho que não é nem para o futuro, é para agora, mas é difícil, tem que trabalhar, né? Não é Nossa, fácil. sensacional, Natália, maravilhoso isso que você falou. Eu acho que a gente já tinha tocado um pouco esse tema, né, que é essa história da coragem de ser imperfeito, né, de reconhecer a situação em que você está, reconhecer que é humano, reconhecer que tem que está enfrentando dificuldades, e é esse reconhecimento que permite a pessoa evoluir, né? Essa tolerância Exatamente. ao erro que permite o aprendizado e que permite consertar as coisas, né? Se você não souber o que você está acontecendo, o que está acontecendo, porque a pessoa tem medo de falar, porque houve um erro e ela vai ser punida, acabou tudo. Não tem aprendizado, É, não tem evolução e vai ter uma bomba que vai estourar, by the way, né? E exato. e a outra coisa é que eu acho que esse reconhecimento também, além da questão além dele ser prático, ele tem e da empatia ser acho que uma coisa fundamental para o estabelecimento de uma relação, ali tem também um aspecto de credibilidade, né? Porque a partir do momento que você reconhece que a situação é assim, a gente vai conversar sobre ela, o cara fala assim, nossa, que bom que esse cara tem contato com a realidade, né? Que bom que ela tem contato com a realidade, que ela está vendo que as coisas são assim, e que ela está percebendo que as pessoas têm isso, e ela está sentindo isso também, porque a gente pode falar sobre essas coisas e pode encontrar um caminho, né? Pode resolver essa situação de alguma maneira que a gente possa progredir de alguma forma. Sim. Né? Eu acho que você falou da perfeição, né, de procurar acertar sempre. Eu acho que, assim, a busca pela perfeição, ela é boa porque você evolui, né? Apesar de saber que você nunca vai chegar lá, porque ninguém nunca vai ser perfeito, a busca por isso é bom porque você vai evoluindo a cada momento. Mas você ser bitolado nisso faz com que você não consiga se expressar, porque você tem medo de errar. Né? Então, aí você fica só naquele seu mundinho, você fica limitado ali, é isso que eu sei fazer, é assim que eu sei me portar, e eu vou continuar aqui porque assim, ó, tá todo mundo feliz com o meu trabalho, é isso que você tá todo mundo me elogiando, só que dali você não passa, você não consegue seguir adiante, porque você tem medo de errar, né? E se você não tem um líder que te dá esse espaço, é difícil também, né? Eu lembro da época que eu era estagiária, que eu era assistente, eu tive líderes que eu tinha medo, que eu falava, eu tenho uma opinião diferente sobre esse assunto, mas eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou estar discordando dessa pessoa, né? E aí pode ser que ele não goste, pode ser que ele fale, que besteira que você está falando. Então, vendo assim o meu histórico, eu tinha uma oportunidade gigante de crescer muito mais rápido. Mas durante um período eu fiquei ali com medo, era uma insegurança, né? Eu acho que hoje em dia a galera tá muito mais assim ousada, eu acho maravilhoso. Eu vejo as apresentações, às vezes eu comento também com as minhas meninas, as apresentações do planejamento, eu falo, gente, quantos anos essas meninas têm? Porque é uma apresentação perfeita, é fluida, e elas falam, e elas dão opinião, eu falo, como pode uma pessoa de 22 anos ser assim? E é maravilhoso, é Porque maravilhoso. tem espaço, né? Tem Porque espaço, deram é espaço. isso, é isso. Puta, muito legal. Acho que essa Olha, geração tá bem, que tá? papo bacana. É, Muito legal. Natália, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa, respeitando aí os horários que a gente tinha combinado. Queria que mensagens finais. O que você gostaria que eu tivesse perguntado e não perguntei, ou que você acha que você gostaria de deixar assim como uma mensagem em relação a esse tema? eu acho que as empresas precisam se preocupar com essa cultura. Eu acho que é isso. Não adianta querer contratar pessoas que tenham esse perfil se de cima para baixo isso não acontece, né? Eu acho que tem que ter a cultura.
os líderes, os donos, os sócios, né, o alto escalão ali precisa compactuar disso, os líderes precisam, e os gerentes, e não adianta querer contratar o estagiário ou o assistente, né, que tem esse perfil, se ele não vai ter esse suporte, né, querer mudar de baixo para cima, sabe, vamos começar a renovar a agência, a empresa, vamos começar a contratar pessoas novas. Não, começa de cima e muda esse pensamento. Eu acho que é o mais importante, assim, porque aí as pessoas novas que estão entrando ou que estão abaixo vão se sentir seguras para seguir da forma como elas gostariam de seguir sem medo. Eu acho que é isso. Perfeito, concordo demais, né? Acho que no fundo aquela história de que as regras não escritas do jogo, né, terminam prevalecendo, né? As pessoas elas vão agir de acordo com as ações, que as pessoas realizam, não com o discurso que elas têm, né? Tem uma frase muito boa que não me lembro agora de quem que que o cara fala: seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. É Eu isso. acho que é por aí mesmo. Pô, Natália, super obrigado. Obrigada a você, foi ótimo. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês hoje. Se vocês gostaram, siga, dê o like, conte para os amigos e a gente se vê até a próxima.